Olá, meus amigos. É uma alegria estar aqui com vocês para o nosso estudo em grupo. Estamos estudando o livro No Mundo Maior, de André Luiz e Chico Xavier, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Hoje, capítulo 17, No Limiar das Cavernas. Reunidos agora, Calderaro e eu, a comissão de trabalhos socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Constituía-se a turma de reduzido número de companheiros, 7 ao todo. Avistando-me ao lado do assistente, perguntou Cipriana com singeleza, feita as saudações usuais. Pretende o irmão André seguir em nossa companhia? O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor, Eusébio, lembrara a conveniência de minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os à preparação necessária à ciência do bem viver. Para nós, o André foi lá para contar para nós como é que são as coisas. Então vamos prestar atenção no que ele vai dizer. A diretora ouviu bondosa e objetou. Sim, a sugestão de Eusébio é valiosa, em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Não é no umbral, hein? É no baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo, por enquanto, em todas as particularidades. Olhe só, André não pode ver tudo lá, não. Fixou em mim o olhar lúcido e meigo, com uma lastimara impossibilidade, e acrescentou: nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Precisa curso, precisa saber, precisa aprender para fazer certo. A gente viu quantas vezes o André tem impulso de fazer uma coisa e o mentor segura, pera lá, André, não é assim, vamos devagar. Então é a mesma coisa ali. Como o local onde eles vão é profundo, é denso, não pode estar chamando a atenção do André. O André tem que saber se comportar. Então ele tem que fazer o curso. Vai até certo ponto. Afagou-me de leve com a destra carinhosa e acrescentou: se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação, para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Ante o meu indisfarçável desapontamento, a veneranda benfeitora continuou: no entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Ou seja, o André não estava ali à toa, tinha motivos. Por isso ela pensou bem. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões que não necessitemos. A arena das circunstâncias. Se Eusébio foi levado a sugerir essa oportunidade, é que André Luiz tem nesses sítios urgente serviço a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Olha só. Interessante. Vocês observaram? Então, ela pensou assim: se o Eusébio falou para ele vir, é porque tem alguma coisa para o André fazer lá. Mas eu não posso deixar o André ir até o fundo. Então, vamos levar o André até onde der, não é? Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz, no limiar das cavernas, na portinha, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas para as quais ainda não se prestou convenientemente.
Em face da solução apresentada, a alegria geral voltou a confortar-nos. Agradeci contente. Calderaro também se manifestou reconhecido. E no júbilo dos trabalhadores que se regozijam no ensejo de incessantemente aprender para o bem, seguimos na direção da zona medonhamente sombria. Já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Via chover faíscas flamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Descobria inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações nas câmaras retificadoras. Mas ali, vocês lembram, né? No caso que ele foi lá buscar dentro do abismo, o ex-sacerdote, ele viu muita coisa. Ele viu, mas parece que ainda era pouco. Seguindo, estaríamos acaso alcançando a selva escura a que se referia Alighieri no poema Imortal? Ele se refere a Dante Alighieri, que escreveu uma obra sobre os infernos. Laceravam meu coração as vozes lamentosas, dispersas, a se evolarem para o céu de fumo. Não eram lamentações apenas. A proporção que nos adiantávamos, descendo, modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas, imprecauções. Estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista, em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos, separados uns dos outros ou em magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Quer dizer, era um local tão terrível que eles enlouqueciam. Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudesse computar distâncias. Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal, e quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriana e os colegas prazerosamente se despediram de nós, deixando-nos, ao assistente e a mim, com o aviso de que voltariam a buscar-nos dentro de 6 horas. Ficaram os dois ali sozinhos. Abraçando-me, a diretora disse gentil: desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Certo de que voltarmos, receberemos tuas confortadoras impressões. Sorri encantado a tão generosa demonstração de apreço. Logo após, Calderaro e eu nos achamos a sós, em atra vastidão povoada de habitantes estranhos. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar do início. Eu concluo que eles não são visíveis para essas pessoas, certo? Calderaro e André conseguiam ver a todos, mas eles não eram visíveis para os pobres que estão noutra frequência. Enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa no solo onde andávamos, assembleias de espíritos dementes enxameavam não longe em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. A paisagem era francamente impressionante pelos característicos infernais que nos circulavam. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, não sopitei as locubrações que me surgiam. Os grupos de infortunados agiam ali, desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Eles só viam a si mesmos, só se interessavam por si mesmos. Certos grupos volitavam a pequena altura, como bandos de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra a envolver-nos. Ao passo de vastos cardumes de desventurados jaziam, chumbados ao solo, quais aves desditosas de asas partidas. Como explicar tudo isso?
Iniciei meu interrogatório dirigindo-me a um instrutor. Será que esses míseros pecitos nos veem? Alguns sim, mas não nos ligam a maior importância. Estão muito preocupados consigo mesmos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e tardarão em se libertarem deles. Que tristeza! Toda essa gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesma? Não, respondeu o caldeirado paciente. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas em que muita gente pratica a abnegação. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas, de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Eles não saem acudindo todo mundo, porque não adianta, é em vão. Então, eles esperam a pessoa se melhorar um pouquinho para poder ajudar. Estampou complacente expressão no rosto e considerou: as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Eles não querem aquilo. Se aquilo existe, é porque é necessário. Mas eles anseiam para que isso não seja preciso mais. Vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que não a possuíam desenvolvidas. Mas e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Calderaro, porém, explicou: não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos às baixas excursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação do sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Eles eram capazes ali, naquele mundo denso. Ali eles conseguiam. Lá no alto, onde andava o André, não. Nem pode chegar lá. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais, sem amor aos semelhantes, como essas últimas. A vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Neste capítulo da volitação, portanto, impede observar os ascendentes naturais, levando em conta com a própria natureza que os corvos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se elevam alto, buscando a primavera. Feito o reparo, perguntei lembrando das injunções terrenas. Mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez rogado e informou: nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro, de manutenção, como ocorre num nosocômio, ou seja, como acontece num hospital da esfera carnal. O assistente fez breve pausa e prosseguiu: referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que a minha intenção ao visitar um hospício na tua companhia foi justamente o de preparar-te para esta excursão que ora efetuamos. Por isso que ele só entrou, saiu, mostrou como era tudo e nada agiu. Ele só queria preparar o André para esse momento. Temos aqui, nessas assembleias, a incompreensão da dor, infindas fileiras de loucos
que voluntariamente se arredam das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser, olvidando o sagrado patrimônio da razão. Cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas em letargia profunda. Vocês lembram, né? Que a gente estudou sobre as múmias, não é? Aguardando-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem a réstia de amor que lhes exalte o coração. Erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas, e dessa forma, não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Vocês já pensaram você ficar no instante da sua morte por anos e anos e anos e anos e anos? É como se estivesse numa área de transferência. Nem vivo, nem morto. Complicado. Retardaram-se, às vezes, anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram, e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros. Passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. É como se eles vivessem uma dor coletiva. Ante o pandemônio que observávamos, o orientador continuou. O Érebro é um personagem mitológico da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas da vingança divina, é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as algemas enodoadas pelos desvairios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui, os avarentos, os homicidas, os cúpidos, os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Eles não são capazes nem de perceber o erro que eles cometeram. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível, de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento, as revelações da vida, estringem os horizontes mentais. Movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva, nos impulsos primários, porque ele ensinou sobre o cérebro, a cultivar o pretérito que deveriam expurgir. E melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Então, a espiritualidade que vai socorrer, ele tem que ficar esperando eles mesmos começarem a melhorar por si próprios para poder receber algum socorro. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, resumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na crosta terrestre, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza. Interessante isso aqui, nós vamos repetir lá no fim. Quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Nós vamos reler todo esse parágrafo. Desde vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas,
saía o maior coeficiente de reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas para que se alijem dos débitos e reorganizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Muito difícil, porém, é o retorno. Todos sabemos disso, não é, meus amigos? Cair é fácil, levantar é que é difícil. Nesse instante, aproximou-se de nós enorme e barulhenta colmeia de sofredores. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios, rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e perversidade. Nem o André tem coragem de contar para nós o que eles estavam falando. Nenhum deles atinou com a nossa presença. Calderaro, muito severo, reconhecendo minha curiosidade inveterada, ele está sempre curioso, André, informou: esses infelizes permanecem jungidos, presos uns aos outros, em obediência a afinidades quase perfeitas, e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Se quiseres, porém, entrar em relação com a história de alguns deles, sonda a mente individual do tipo que te requeira maior atenção. Olha só. Aproveitando um momento em que lhes amainara a rixa, aproximei-me do infortunado irmão que impressionara pelas faces macilentas. Sintonizei-me na onda mental que ele oferecia, mas o quadro que vi não me permitiu longa perquisição, podemos imaginar. Notei-lhe o motivo que culminara no desvario. Assassinar a esposa em pavorosas circunstâncias. Contudo, o mísero não transpirava arrependimento. Acariciava o desejo de rever a vítima para supliciá-la quantas vezes fosse possível. Não tem como você acudir uma pessoa nesse estado, não é? Que tragédia se ocultava ali naquelas tormentosas reminiscências? Atônito, ergui os olhos para o assistente, que em muda interrogação, mas renteando-nos à fronte, levitava-se pesado grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído. E logo esqueci o uroxida, que me prendera a atenção, o que matou a esposa. Calderaro, percebendo minha perplexidade, explicou: esse bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. O ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Fazendo um parênteses, nós conhecemos dos jornais centenas de pessoas como eles, não é verdade? Que vivem às custas dos impostos. É terrível. Nós podemos ter pena deles, porque o sofrimento deles será terrível. Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoística. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se o valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, da compreensão, da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio do rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração, escravizando agora a ideia fixa de ganhar sempre. Voam pesadamente aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios, lucros que não mais encontrarão. É o dinheiro da merenda,
escolar, desviada, não é verdade? É o dinheiro que tinha que ir para a saúde, para a educação, que vai às mãos de espíritos como esses. Temos que ter pena, porque o futuro é dramático. Condoíme quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. E André é tão ingênuo. No entanto, o instrutor paralisou meus braços, murmurando: que fazes? Seria inútil, impossível é reajustar, num momento, com apenas as palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. Ele só tinha ali 6 horas. E, impulsionando-me para a frente, concluiu: vamos, consumirias muitas semanas para conhecer as paisagens de dor que nos estende à frente, e dispomos apenas de algumas horas. Dramático. Aprendemos muita coisa nesse capítulo. Para nosso uso. Para não ocorrer conosco essas coisas. Com os nossos filhos, com as pessoas que a gente ama. Se estamos com eles aqui encarnados, podemos ajudar de alguma forma. Vamos às observações. André acompanha Calderaro às cavernas do umbral, mas a coordenadora da expedição diz: a sugestão de Eusébio é valiosa, em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo, por enquanto, em todas as particularidades. André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Nós vimos André querendo conversar. Não adianta. Concluímos que André não teve autorização por não ser apto ao trabalho. Certamente ele e nós todos não estaríamos preparados para o que lá estaria. Lembro que o livro é da década de 40, do século passado. Já tivemos relatos impressionantes em obras que foram escritas depois. E mesmo assim é possível que não tenhamos ainda o conhecimento pleno dessas áreas. Lembro o livro O Abismo, com alguns relatos interessantes. Recomendo, ele está disponível em PDF em toda parte. Se não encontrarem, me procurem que eu passo. Permitindo que André e Calderaro fossem apenas até determinado ponto, André se alegra, mas logo comenta: estaríamos acaso alcançando a selva escura, a que se referia Alighieri no poema Imortal? Dante Alighieri escreveu, como eu já contei antes, livros descrevendo os abismos, os infernos, como ele chamou. André, que já esteve em caminhos umbralinos, em outras oportunidades, se espantava com o que via, mesmo longe, onde era objeto de socorro de Cipriana. Quer dizer, onde Cipriana estava era muito pior. 3. André e Calderaro ficariam à espera da equipe de socorro por 6 horas, e André aproveita para aprender o que fosse possível. Toda essa gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesma? Perguntou André. Calderaro responde: não. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas em que muita gente pratica a abnegação. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Uma das maiores alegrias dos céus é ver esvaziar os infernos. Ninguém fica desamparado, mas sair da situação é um caminho pessoal. Nenhum será retirado antes de que estejam preparados para mudar de atitude. Não adianta tirar eles daí. Eles vão formar outro mundo semelhante onde eles estiverem, porque é a energia mental deles que cria tudo isso. Tem que esperar. Não tem jeito. Tem que esperar. Eu não sei, a maioria de vocês não deve conhecer. Quando a galinha choca um ovo, em determinado momento, o pintinho que está dentro, o pintainho, ele cutuca a casca de dentro para fora, para sair de lá. A gente, quando é criança, fica muito ansioso. Quando vê que já deu a picadinha, você vai lá cutucar para ajudar a sair.
esse pintainho sempre morre. Por quê? Ele precisa fazer o exercício de sair da casca para ele aprender a se fortalecer para poder ficar fora. Eu lembrei disso agora. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Você não pode forçar a saída de um desses seres lá de dentro. Ele precisa se fortalecer para ele sair e conseguir viver fora. Senão não adianta, ele volta para ir outra vez. Torna, entre aspas, a morrer. 4. André fica surpreso com alguns que têm a capacidade de volitar, ao que Calderaro explica. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas excursões. Ele consegue voar lá embaixo. Lá embaixo ele consegue. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Eles conseguem voar lá embaixo, só ali embaixo. Tudo é relativo. Seguindo, é importante que se saiba que o mal tem competências intelectuais, inteligência e organização. Vemos isso nos que encarnam e criam impérios de poder em várias áreas da sociedade. O que lhes falta é o amor, chave para a elevação espiritual. O que é, por exemplo, uma máfia? Não é? Seja ela de que povo for, porque há em vários países. Eles têm uma capacidade de inteligência, de organização imensa. Mas para eles, amor, coisa que não existe. Raramente pela mãe. Raramente. 5. Calderaro fala sobre as condições de vários grupos de espíritos que vivem em tristes condições. Como vimos em estudos anteriores, os que são resgatados e conduzidos para as colônias, como foi André e outros tantos, André teve no umbral, não era esse nível, mas era um umbral. Chegam às câmaras de retificação. Vimos também os que ficam dormindo, como múmias, por muitos anos. Mas ali onde estão esses seres são muito mais endividados. São criminosos inveterados, de difícil possibilidades de resgate. Difícil, doloroso, né? Aqui, os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados, de todos os matizes, se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. É a situação que eles vivem. Vale lembrar que nós podemos ter estado nessa situação no passado. Não somos anjinhos, já fomos pessoas más, muito más. Nos recuperamos até onde estamos hoje. Temos que tomar cuidado para não recair. Por isso, prudência, prudência. Para os que apresentam sinais de melhoria, as autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais. Nós vamos ver isso mais para frente, com funções educativas, cujas sentenças, resumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na crosta terrestre, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza. Isso, eu confesso, não sei o que se trata. Que trabalho é que esses seres podem fazer no seio da natureza? Como eles estarão agindo ali? Eu não faço a mínima ideia. Não está claro. Quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Entendo bem o que seguem para a reencarnação, porque eu vou repetir aqui, possivelmente em condições difíceis, mas não posso imaginar o que seja tarefas laboriosas
no seio da natureza. Que posto seria esse? Que condição estaria esse espírito no seio da natureza? Não sei. Ele vai estar numa figura ainda da natureza primitiva? Eu não sei. Nós não sabemos. Só a espiritualidade pode voltar e dizer para nós o que seja. Qualquer coisa é imaginação. 7. As descrições de situações dos que ali estavam é de grande dramaticidade que nem cabe repetirmos. André não suportou o contato com as mentes criminosas, sem remorsos do passado. Mas esses exemplos nos fazem entrever os destinos de muitos que temos notícias nos jornais. Podemos imaginar os destinos dos traficantes de drogas e das atitudes relacionadas ao fato, e outros tantos que cometem crimes financeiros que acarretam dores para populações. Nós todos temos passados culpados também. Se não nas vidas anteriores recentes, temos nas seculares. Devemos ter piedade pela ignorância espiritual. Então, quando a gente souber de um indivíduo desse, encarnado aqui perto da nossa sociedade, nós não temos poder para falar nada para ele, porque ele não vai nos ouvir. Se lá embaixo não ouve, quem dirá aqui? Mas nós podemos ter piedade. Nós podemos pedir por ele, que ele tenha sonhos que esclareça, que ele tenha qualquer coisa nessa vida que o impeça de cometer erros maiores. Foi um capítulo de muito ensinamento, de muita meditação a respeito. Convém ler outra vez e pensar, meditar e tentar não cairmos nesses erros. Um abraço muito grande, foi uma alegria estar com vocês e eu espero todos no próximo capítulo.